Às 6h47 da manhã, quando o sol ainda lutava para atravessar a névoa espessa sobre o interior de Mato Grosso, o radar registrou algo impossível. Nos últimos segundos antes de desaparecer, o avião agrícola parecia subir e descer ao mesmo tempo. Logo depois, o rádio fez um som que nenhum investigador conseguiu explicar até hoje. Um chiado curto, um silêncio denso. E então, nada. Era início de maio de 2022, quando um piloto experiente, acostumado com a solidão do amanhecer e o cheiro de terra molhada, decolou para mais um dia de pulverização aérea. A região era imensa, um mar verde de plantações que parecia não ter fim. E no meio desse oceano terrestre, a pequena aeronave era só um ponto desaparecendo no horizonte. Lá em cima, dentro da cabine em meia luz, iluminada apenas pelas telas esverdeadas do painel, tudo estava calmo. Nenhuma anomalia, nenhum alerta, apenas o vento batendo no metal, o motor vibrando constante e o rádio emitindo aquele chiado comum das primeiras horas da manhã. Como se o céu ainda estivesse acordando. Mas algo naquela noite anterior havia deixado a equipe inquieta. A previsão falava em uma névoa incomum, uma camada densa, pesada, cobrindo toda a região. Quando o piloto reportou que entraria no primeiro setor da aplicação, sua voz soou mais abafada do que o normal, quase engolida pelo próprio silêncio do céu. E então surgiu a pergunta que ecoaria por meses. Como um avião agrícola voando baixo em área conhecida, com rota curta e clima estável, desaparece sem deixar um único rastro? O voo começou às 6h20. O piloto conhecia cada palmo do terreno. Os primeiros minutos foram tranquilos. Altitude baixa, velocidade constante, motor perfeito. Mas por volta de 6h40 algo muda. O rádio começa a apresentar pequenas interferências. Um chiado curto, como se um sinal distante tentasse atravessar a frequência. Na cabine, a meia-luz revelava o piloto observando o horizonte, onde a névoa se movia de forma estranha, como ondas lentas, subindo e descendo. Às 6h45, a torre tenta contato. Nada, apenas um silêncio vazio, quase como se o avião estivesse longe demais, embora ele não pudesse estar. Às 6h47, o radar registra a última posição. E é aí que tudo fica estranho. A aeronave aparece subindo levemente, depois descendo, ao mesmo tempo. Como se os dados estivessem duplicados, distorcidos, captando uma trajetória impossível. Nos segundos seguintes, a comunicação retorna, mas não com a voz do piloto. Apenas com um chiado, acompanhado de algo que técnicos descrevem como um sinal digital corrompido. Um som seco, curtíssimo, quase orgânico. E então, silêncio absoluto. O transponder apaga. O radar perde contato. A posição final aparece em uma área onde ele não deveria estar. E o mais perturbador, nenhum pedido de socorro, nenhuma frase final, nada. Um piloto experiente. Desaparece sem pronunciar sequer uma palavra. As buscas começam ainda naquela manhã. Helicópteros sobrevoam a região. Equipes atravessam pastagens, trilhas, plantações. Mas não encontram nada. Não há cheiro de combustível, não há destroços, não há vegetação queimada, não há marcas de impacto. É como se o avião tivesse sido apagado do mapa. Em escritórios frios, investigadores viram relatórios sobre mesas de madeira clara, repetem gravações dezenas de vezes, ampliam imagens de radar e observam sempre a mesma coisa, um ponto desaparecendo no vazio. Quanto mais olham, menos sentido faz. O piloto não desviou, não relatou falhas, não pediu ajuda, não havia tempestade. Ainda assim, o avião some exatamente onde não deveria haver nenhum tipo de interferência. 4 teorias surgem. A primeira, uma falha mecânica instantânea. Mas se fosse isso, por que não há destroços? Por que o radar apresentou dados tão irregulares? Segunda teoria, desorientação espacial causada pela névoa. Possível, mas pilotos agrícolas lidam com isso todos os dias, e a altitude baixa permitiria corrigir rapidamente. Terceira, interferência atmosférica incomum. Uma anomalia térmica poderia ter distorcido o radar, mas não explicaria o chiado no rádio, nem a rota final fora do plano de voo. E então surge a quarta teoria, um fenômeno aéreo não identificado, não necessariamente extraterrestre, mas algo desconhecido, uma interferência eletromagnética, um vórtice térmico raro, uma distorção atmosférica que ninguém compreende. Seja o que for, foi forte o suficiente para apagar um avião inteiro, em silêncio. E então chegamos aos últimos 4 segundos registrados pelo radar. 4 segundos que os investigadores descrevem como um comportamento impossível. O avião aparece subindo, depois descendo, e então simplesmente desaparece. Um corte seco, sem transição.
sem perda gradual de altitude, sem curva, sem colisão, como se tivesse deixado de existir. O último som do rádio, aquele chiado curto, quase orgânico, foi analisado por especialistas em áudio. Nenhum deles conseguiu identificar. Não era interferência comum. Não era falha elétrica. Não era microfonia. Era algo que não deveria estar ali. Logo depois, o céu volta a ficar mudo. O vento continua soprando sobre as plantações. O sol começa a subir. E o avião nunca mais é visto. Até hoje, o desaparecimento do avião agrícola de 2022 permanece um enigma silencioso. Sem destroços, sem trilha, sem última frase, sem resposta. Apenas um piloto experiente. Um céu carregado de névoa. E um desaparecimento que não se encaixa em nenhuma explicação conhecida. Talvez alguns mistérios não tenham sido feitos para serem compreendidos. Talvez o céu ainda guarde segredos que a ciência não consegue tocar. Ou talvez, naquela manhã, algo invisível estivesse mesmo esperando nas nuvens. E você? Qual teoria faz mais sentido? Deixe sua opinião nos comentários.